O ônibus da linha 302 vinha descendo a ladeira de terra batida quando o sol já se punha por trás dos babaçoais, tingindo o céu de laranja e rosa. O barulho do motor misturava-se ao chacoalhar das janelas e ao chiado do vento entrando pelas frestas. Era fim de tarde, na pequena Lagoa do Mimoso. Aquelas 3 ruas principais, uma praça com coreto, um mercadinho que também era farmácia e um açougue com música alta de manhã. Maria, com a bolsa atravessada no peito e o crachá da escola pendurado, segurava firme a alça de metal. Trabalhara o dia inteiro como auxiliar de serviços gerais, varrendo salas, limpando carteiras, ajeitando cadeiras, e sentia nas mãos o sabão misturado com um cheiro de giz, cheiro que, de algum jeito, lembrava a futuro. Se você ama histórias de amor entre mulheres contadas com verdade, carinho e emoção, deixa o like e se inscreve no Contos Sáficos. Aqui, cada capítulo é um abraço, e hoje você vai conhecer um romance que começa numa cadeira de ônibus e termina no altar. Patrícia entrou 2 pontos depois, com o cabelo preso num coque apressado, o avental do restaurante dobrado dentro da bolsa e uma garrafa de água quase vazia. Sorriu, pedindo licença, segurou no ferro acima da cabeça e o ônibus deu aquele solavânico que faz todo mundo dar um passinho torto para trás. Maria riu por dentro. Não do tropeço, mas do jeito que a outra pediu desculpa em voz baixa, como se tivesse jeito de ser elegante caindo. Tá vazio ali, disse o cobrador, apontando com o queixo para uma dupla de bancos perto da janela. Pode sentar, moça, Maria falou, abrindo espaço. Patrícia agradeceu num sorriso que tinha um quê de cansaço e outro de alegria teimosa. Sentou, ajeitou a bolsa no colo e a pele do braço tocou de leve o tecido simples da blusa de Maria. Nada demais, só um encontro de cotovelos, mas que acendeu uma curiosidade boa nas duas. Aquela lembrança de que, mesmo em cidade pequena, o destino gosta de atalho. Você trabalha na escola, né? Patrícia perguntou, puxando conversa do jeito mais maranhense, olhando nos olhos e com doçura no tom. Trabalho sim, Maria. Ela tocou o crachá com os dedos molhados de suor. E você? Patrícia, garçonete no Sabor da Praça. Ah, o do baião de 2 caprichado. E do pastel gigante, Patrícia respondeu, exibindo orgulho de quem rala e se garante. O ônibus fez uma curva e a luz do fim de tarde entrou pelo vidro, cortando o rosto de Patrícia em metades douradas. Maria reparou no detalhe do brinco pequeno, nas unhas curtas pintadas de vermelho, na pele com marcas de sol. Não era costume ficar olhando tanto, mas havia algo naquela mulher que pedia fotografia, como se o momento precisasse ser guardado para depois. Hoje foi puxado? Maria perguntou, segurando o balanço. Quarta é dia do peixe frito, fila até fora do restaurante e cliente que acha que a gente tem braço de polvo. Sei como é. Criança derrama suco, pisa no giz, corre pelo corredor e a tia da limpeza precisa virar vento. A gente é vento, Maria, só não dá para ver. As duas riram. A piada não era piada, era a vida dita com graça. A conversa seguiu fácil, como se já tivessem feito esse trajeto juntas muitas vezes. Falaram do calor, que nem a sombra aguentava, da chuva que vinha de repente, da festa do padroeiro marcada para o mês seguinte, do time da cidade que perdera mais uma no domingo, dos planos pequenos que em Lagoa do Mimoso eram imensos. Num buraco mais fundo, o ônibus pulou e Maria, instintivamente, pôs a mão no encosto do banco à frente, o corpo inclinando um pouco. Patrícia apoiou a palma no mesmo encosto e os dedos se esbarraram. Ficaram assim, suspensas, por um segundo que durou mais do que devia. Não era só toque, era aviso de caminho. Você mora em qual rua? Patrícia perguntou, recolhendo a mão com delicadeza. Na do campo, quase esquina do posto. Eu desço 2 pontos antes. Ela mordeu o lábio. Se quiser, amanhã eu saio mais cedo. Maria fez que sim com a cabeça, sentindo uma alegria tímida bater no peito. Amanhã eu passo mais tarde na escola. A gente se encontra no mesmo horário? No mesmo ônibus, se ele não quebrar. Se quebrar, a gente vai a pé. Patrícia respondeu e riu daquele jeito que deixa a rua mais clara. O cobrador anunciou o ponto.
Um senhor levantou com sacola de compras e tropeçou de leve. Maria segurou o braço dele com cuidado, e Patrícia pegou a sacola antes que caísse. O senhor agradeceu num Deus abençoe que cheirava a pão fresco. A pequena parceria improvisada disse às duas o que as palavras ainda não tinham dito. Ficava bom fazer as coisas juntas. Você toma cerveja? A Patrícia arriscou, puxando coragem de algum lugar do estômago. Tomo uma, duas, devagar. Maria respondeu, escolhendo também um pedaço de coragem. Sexta, depois do trabalho, lá no barzinho da esquina da praça. A mesa de plástico que balança, a lâmpada que pisca e o dono que diz, paga depois. Com bolinho de macaxeira? Fechado. A Patrúcia sorriu. Eu chego umas 7. As duas ficaram quietas um tempo, cada uma abraçada por dentro a um pensamento que parecia novidade. Maria lembrava que a última vez que combinara algo com alguém fora no Natal, e era com a prima, para rachar o peru. Patrícia lembrava que promessa boa dava um frio na barriga que não era medo, era vontade. O ônibus atravessou o riacho, aquela ponte pequena feita de madeira e ferro que rangia como velha fofoqueira. O céu já era quase azul escuro e algumas casas acendiam lamparinas no quintal. O cheiro de comida subiu, arroz de cuchá, peixe no leite de coco, alho refogado, e a fome bateu nas duas ao mesmo tempo, o estômago fazendo barulho que deu vontade de rir. Hoje eu ia só pro banho e cama, Maria falou. Mas sinceramente já tô pensando na sexta. Eu também, Patrícia segurou o sorriso com os dentes. Vai ser bom, vai. O motorista reduziu a marcha e o ônibus parou no ponto de Patrícia. Ela levantou com cuidado, ajeitou a alça da bolsa e ficou por um segundo sem saber se dizia até ou tchau. Maria esticou a mão, ficando no meio do caminho entre o amigo e o abraço. Ofereceu um toque de dedos que Patrícia entendeu como convite para seguir. Até amanhã, Maria. Até amanhã, Patrícia. Ela desceu, a porta fechou. O ônibus andou 2 metros e parou de novo porque Patrícia bateu no vidro com a mão espalmada, rindo de si mesma. Maria levantou meio assustada e a outra, lá fora, fez gesto de telefone com a mão. Anota meu número, gritou, e o cobrador, rindo, correu com um papel e uma caneta emprestados do bolso do motorista. Aqui! Maria gritou de volta, tentando não perder a linha nem a compostura. Patrícia rabiscou o número, mostrou, e Maria repetiu alto, confirmando, como quem recita mantra. O ônibus voltou a andar e os 2 lados da rua, o de quem ia e o de quem ficava, foram ficando preenchidos de uma esperança simples, dessas que ocupam o peito inteiro sem pedir licença. No ponto seguinte, Maria desceu. A rua de terra tinha poças que refletiam o último resto de céu, e o campo de futebol exalava grama pisada. As crianças chutavam bola descalças, correndo atrás da noite. Ela andou devagar, guardando o papel com o número de Patrícia no bolso de frente, como se fosse talismã. O som das casas ao redor era familiar. Panela batendo, um rádio antigo, risadas de quintal, cachorro latindo para nada específico. E entre um passo e outro viu a imagem de cesta como se fosse filme. A mesa torta, a lâmpada piscando, o copo suando água, o barulho do gelo e Patrícia chegando com pressa de viver. Em casa, Maria empurrou o portão de madeira, cumprimentou Dona Alzira, a vizinha que varria o piso da varanda. Tarde, Maria. Chegou cansada? Cheguei esperançosa. Eita, coisa boa! A vizinha sorriu. Quando a esperança entra, ao cansaço pede licença. Maria riu, entrou, largou a bolsa numa cadeira e foi direto para o banheiro. A água do chuveiro caiu em fio fino, mas morno, lavando uma poeira que não era só da rua. O corpo descansou, a cabeça não. Ficou repassando cada gesto, cada frase, cada riso de Patrícia, como quem estudasse prova importante. Não queria errar sexta. Queria ser ela mesma, mas uma melhor. Aquela versão que a gente vira quando alguém bonito e bom olha pra gente, como se o mundo tivesse acertado por fim. Na mesa, após o banho, comeu pão com manteiga e tomou café morno, noite simples que cabia na xícara. Ligou a TV, viu notícias da capital, desligou. Abriu a janela, encostou o queixo na mão
e o vento quente trouxe o cheiro da rua outra vez. Pegou o papel do bolso, conferiu o número como se ele pudesse evaporar se não fosse lido o suficiente. Pegou o celular, hesitou e mandou uma mensagem curta. Oi, aqui é Maria. Chegou bem? A resposta veio rápido, como quem esperava. Cheguei, com fome de cesta. Maria sorriu alto. Também. Boa noite, Maria. Boa noite, Patrícia. Dormiu com o celular na mão, coisa que normalmente não fazia. Acordou no meio da madrugada, com a janela batendo, escreveu num bloco de notas um lembrete bobo. Compraram batom novo. Riu do próprio impulso e apagou. Não precisava mudar nada, sabia. Só queria se presentear. No dia seguinte, o relógio tocou mais cedo do que precisava. Maria arrumou o cabelo com capricho, prendeu com um prendedor azul, passou um fio de perfume doce demais que guardava para datas. Olhou no espelho e disse para a moça cansada do outro lado: Bora, mulher, hoje tem mundo para varrer, mas tem vida para estrear. Sorriu do próprio drama, pegou a bolsa e saiu. Amanhã cheirava pão quente e diesel de ônibus, misturas da roça com a estrada. Na escola, o pátio ainda vazio recebeu o primeiro balde d'água. Maria cantou baixinho enquanto passava o pano e até os meninos bagunceiros, quando chegaram, repararam que a tia estava mais bonita. No intervalo, tirou o celular do bolso e viu uma foto que Patrícia tinha mandado. O balcão do restaurante, 3 pratos de baião, uma legenda: ensaio para sexta. Maria respondeu com um emoji de coração tímido, daqueles que a gente manda escondido atrás da mesa. A tarde seguiu. O sol mudou de ângulo e Lagoa do Mimoso foi ficando cheia de vozes, cheiros, passos de quem voltava para casa. O ônibus da volta atrasou 10 minutos, coisa rara, e o cobrador explicou: pneu furado, desvio pela rua de trás, nada sério. Maria esperou no ponto olhando o horizonte que sempre prometia chuva e nem sempre entregava. O vento mexia as folhas dos cajueiros e as mulheres conversavam sobre o preço do gás, o uniforme das crianças, a novela que tinha acabado em casamento. Maria sorriu, pensou alto: tomara. Quando o ônibus finalmente veio, ela subiu. Sentou no mesmo lugar da véspera, como quem aceita que as histórias têm coordenadas. O banco ao lado ficou vazio 2, 3 pontos, até que Patrícia apareceu correndo, avental na mão, cabelo solto e o sorriso largo de alguém que já está atrasada para a própria alegria. Cheguei, disse sem fôlego. O barzinho tá me esperando? Tá, Maria respondeu. E eu também. As duas se olharam e entenderam que a partir dali, a linha 302 ganharia uma nova curva, aquela que não vinha no mapa, mas no peito. E o bar da esquina, com a mesa torta e a lâmpada teimosa, já preparavam o melhor milagre que uma cidade pequena pode dar. 2 mulheres dizendo sim ao mesmo tempo, devagarinho, entre um gole e outro. Sexta-feira chegou como promessa boa. Desde cedo, Lagoa do Mimoso parecia diferente. O céu mais limpo, o vento mais manso, até o barulho das motos soava em outro tom. Maria acordou antes do despertador. Passou o uniforme da escola com cuidado, penteou o cabelo e prendeu num coque apertado. Mas no fundo, o pensamento estava todo na noite. Na hora do almoço, o sol queimava as calçadas. No restaurante, Patrícia equilibrava bandejas, servia sucos e sorria mesmo cansada. A cada pausa entre pedidos, olhava ao relógio pendurado no azulejo. Faltavam horas, mas a ansiedade era tanta que parecia faltar dias. Quando a tarde começou a descer, as duas já sabiam. O reencontro vinha vindo com cheiro de cerveja gelada e conversa boa. Maria saiu da escola mais tarde do que planejava. As crianças tinham deixado o pátio coberto de papéis e risadas, e ela demorou um pouco mais para organizar tudo. Pegou o ônibus da linha 302, o mesmo das outras vezes, e se sentou no mesmo banco. Dessa vez o coração batia diferente, um nervosismo bom, desses que lembram juventude. O ônibus andava devagar, pegando o vento quente da estrada de barro. No ponto do restaurante, Patrícia subiu, agora sem o avental,
com uma blusa amarela simples, os cabelos soltos e um brilho nos olhos que dispensava a maquiagem. Ao vê-la, Maria esqueceu até o barulho do motor. Pensei que você fosse desistir, brincou Patrícia, encostando-se ao banco. Eu prometi, não prometi? Prometeu, e promessa de mulher vale mais que troco de padaria. As duas riram. A conversa fluiu como se fosse continuação de algo que já existia antes do primeiro oi. O ônibus balançava, o sol descia, e cada frase delas parecia se encaixar como parte de um roteiro invisível, que o destino escrevia devagarinho. Quando desceram na praça, o barzinho já estava cheio de vozes conhecidas. O dono, seu Osmar, acenou de longe. A lâmpada piscava, fiel ao costume, e as mesas de plástico estavam ocupadas por casais, grupos de amigos e gente sozinha com vontade de companhia. Ah, disse que aqui a mesa balança, comentou Patrícia, ajeitando o chinelo. Desde que não vire mesa, tá bom, respondeu Maria rindo. Sentaram perto da calçada, de frente para o coreto. Patrícia pediu 2 cervejas, um prato de bolinho de macaxeira e, por impulso, 2 rodelas de limão, para fingir elegância, disse ela. Maria observava tudo, o modo como a outra mexia o copo, como olhava para o nada quando pensava em algo bonito, como o sorriso vinha fácil, sem truque. Você sempre foi daqui? Perguntou Maria, quebrando o gelo. Nasci em Itapiculu, mas vim para cá com 15 anos. E você? Daqui mesmo, nunca saí. E tem vontade? Tinha. Hoje, não sei. Acho que tudo que eu queria ver está começando a aparecer por aqui. Patrícia ficou em silêncio por um segundo, olhando-a com um tipo de atenção que desarma. O garçom trouxe as cervejas. O som do gás escapando da garrafa se misturou ao riso das duas, e a noite começou a ter cara de começo de história. Eu gosto de mulher que fala bonito, disse Patrícia sem disfarçar. Eu falo o que sinto. Isso é bonito. O tempo seguiu seu ritmo. Conversaram sobre o trabalho, sobre os vizinhos, sobre sonhos simples, reformar a casa, comprar uma geladeira nova, um dia ver o mar de verdade. Maria falava da escola com brilho nos olhos, do jeito como gostava de ver as crianças aprenderem o próprio nome. Patrícia contava histórias engraçadas do restaurante, clientes que esqueciam o troco, o cozinheiro que dormia em pé, as músicas antigas que tocavam o dia inteiro. Sabe o que eu mais gosto no fim do expediente? Perguntou Patrícia. O quê? Quando o salão fica vazio e sobra o som do ventilador batendo nas cortinas. É como se o tempo parasse. Acho que a vida é isso, respondeu Maria. Um monte de vento tentando lembrar a gente de respirar. A frase ficou no ar. Patrícia sorriu devagar, o olhar manso. Você é diferente, Maria. Diferente como? Como quem faz bem sem perceber. Maria abaixou o olhar, meio sem saber o que dizer. O silêncio que veio não foi desconfortável. Foi daqueles que descansam o coração. O bar foi esvaziando aos poucos. A praça continuava viva, com crianças brincando e o som distante de uma sanfona. Patrícia se inclinou, cotovelos apoiados na mesa. Você acredita em coincidência? Acredito em encontro. E acha que o nosso foi qual dos dois? Um encontro disfarçado de coincidência. Patrícia riu sincera. Então que bom que o destino é bom disfarçado. O garçom trouxe a conta, mas ninguém tinha pressa de ir. Ficaram mais um tempo vendo o movimento, o vento balançando o cabelo, o frio leve da noite. Quando levantaram para ir embora, Maria percebeu que o ônibus já tinha passado. Eu te acompanho, disse Patrícia. É caminho. Mesmo? Mesmo? Caminharam pela rua de terra, lado a lado, os passos em sincronia. A cidade dormia cedo, mas ainda havia risadas em algumas janelas e o som de rádio tocando Zé Cabaleiro. A lua, tímida, seguia alta, e o chão molhado refletia o brilho dos postes. Você mora sozinha? Perguntou Patrícia. Moro. E você? Também. Mas às vezes acho que moro com o barulho da rua, que não me deixa esquecer que o mundo existe. Eu moro com o silêncio. Às vezes pesa, às vezes abraça. Ficaram quietas de novo.
Na esquina, antes do campo, Patrícia parou. Aqui é onde eu corto para minha rua. Já? Tentou disfarçar a vontade de continuar. Já, mas sexta que vem tem de novo. Promessa? Daquelas que valem mais que troco de padaria. Riram juntas. Patrícia deu 2 passos para trás, olhou Maria por um instante e disse: Boa noite, Maria. Boa noite, Patrícia. Quando ela virou a esquina, Maria ficou parada, olhando o vazio recém-criado na rua. O coração batia devagar, mais cheio. Seguiu andando, sentindo o chão úmido, o cheiro de terra e o gosto do limão que ainda ficava nos lábios. Em casa, sentou na beira da cama, tirou os sapatos e pensou no quanto um simples ponto de ônibus podia mudar a direção de uma vida. Ligou o rádio e, por coincidência, ou aviso, tocava uma música antiga. Coração é terra que ninguém manda. Maria fechou os olhos e deixou a melodia entrar, sentindo que talvez o amor não precise de luxo nem de promessa grande. Às vezes ele só precisa de 2 pessoas dispostas a esperar o mesmo ônibus. E naquela noite, antes de dormir, pensou em enviar mensagem, mas não mandou. Quis guardar o silêncio bonito de quem sabe que amanhã a vida vai continuar sorrindo. Na rua lá fora, o vento mexia as folhas do cajueiro e, de longe, parecia o som de alguém dizendo baixinho: Vai dar certo. O sábado amanheceu preguiçoso em Lagoa do Mimoso. O sol se espreguiçava nas telhas, o cheiro de café recém-passado invadia as ruas, e o rádio de Dona Alzira já anunciava forró de antigas. Maria acordou com o som dos passarinhos e um sorriso escondido, desses que a gente disfarça, mas não consegue evitar. Ficou alguns minutos deitada, lembrando da noite anterior. A mesa de plástico, a berveja gelada, o jeito como Patrícia inclinava a cabeça para rir, era bom demais para parecer real. O coração batia calmo, mas atento, como se esperasse a próxima cena. Levantou, varreu o quintal, trocou a água das plantas e lavou a roupa. Tudo com mais leveza do que o costume. Entre um balde e outro, parava para pensar no que ia dizer quando visse Patrícia de novo. Do outro lado da cidade, Patrícia acordou tarde, depois de uma semana puxada. O corpo pedia descanso, mas a cabeça insistia em repetir o som da voz de Maria. Fez café, fritou tapioca e colocou música. Sentia-se mais viva que há muito tempo, como se algo tivesse destravado dentro dela. Entre um gole e outro, olhou o celular, indecisa se devia mandar mensagem. Escreveu bom dia e apagou. Escreveu de novo, com um emoji de sol. Mandou. Maria respondeu quase na hora. Bom dia, Patrícia. Dormiu bem? Dormi, mas sonhei contigo rindo. Acordei com saudade do barzinho. Maria sorriu, encostando o celular no peito. O bar tá fechado hoje, mas o coreto tá aberto. Quer dizer o quê com isso? Que a praça é bonita para conversar. Foi o suficiente. Às 4 da tarde, as duas se encontraram de novo, agora à luz do dia. Patrícia veio de blusa branca e calça jeans, cabelo solto. Maria com o vestido florido e sandálias gastas. Ambas simples, mas com o tipo de beleza que vem da calma. Sentaram num banco de madeira perto da fonte. O vento soprava leve e as crianças corriam atrás de pipas improvisadas. Eu gosto daqui, disse Patrícia. O barulho da água faz a gente esquecer um pouco da correria. É o único som que não pede nada em troca, respondeu Maria. Só fala e deixa falar. Conversaram por horas. Sobre tudo e sobre nada. Sobre os tempos da escola, os sonhos que ficaram para depois, as músicas que marcaram lembranças. Maria contou que já quis ser professora, mas a vida levou para outro caminho. Patrícia falou que sonhava em abrir um barzinho só seu, com comida simples e música boa. E você, Maria? Perguntou Patrícia, olhando de lado. Ainda sonha? Todo dia. Às vezes pequeno, às vezes grande. E o sonho de hoje? Voltar para casa com vontade de ver amanhã chegar. O jeito como Maria dizia as coisas fazia tudo parecer mais bonito. Patrícia observava cada palavra, cada gesto. Havia ali uma serenidade que a atraía, uma doçura que não era frágil, era firme, dessas que seguram o outro quando o mundo balança.
Você tem um jeito de acalmar, sabia? Patrícia disse. E você tem um jeito de bagunçar de leve, respondeu Maria, rindo. Combina. A tarde começou a escurecer devagar, o céu se pintando de lilás e dourado. Patrícia foi quem sugeriu uma volta pela praça antes de ir embora. Caminharam lado a lado, braços quase se tocando, sem precisar dizer muito. Na esquina, um vendedor de milho assado acenou. 2 espigas, por favor, pediu Patrícia. Eu pago, disse Maria. Nem pensar, da próxima é você. Então vai ter próxima. Patrícia sorriu. Já virou tradição. Comeram ali mesmo, encostadas no muro da praça, vendo o movimento da cidade. O sabor simples do milho, a conversa mansa, o cheiro de fumaça misturado ao vento, tudo tinha cara de começo de algo novo. Sabe o que mais gosto no interior? Perguntou Patrícia. O quê? Que aqui o tempo tem vergonha de correr. A pressa não combina com a gente. O riso dela se misturou com o barulho da praça. Patrícia olhou Maria de soslaio e por um instante pensou em segurar a mão dela, mas não fez. O medo ainda era maior que a coragem. Mesmo assim, o olhar bastou. Quando a noite caiu, a lua apareceu inteira, refletida na fonte. As luzes da praça piscavam e o som distante de um violão veio de algum quintal. Eu devia ir, mas não moveu um passo. Eu sei. E você? Eu fico mais um pouco. Gosto de ver quando a cidade apaga as luzes devagar. Patrícia assentiu, deu 2 passos para trás, mas voltou. Posso te acompanhar até o ponto? Pode. Foram em silêncio. O caminho era curto, mas o tempo parecia alongar-se, querendo guardar aquele momento. Na esquina do campo, Patrícia parou. Maria, obrigada por hoje. Eu que agradeço. Por quê? Por me lembrar que viver pode ser leve. Patrícia sorriu. Então deixa eu te contar um segredo. Quando a gente encontra alguém que faz o coração sossegar, o resto da vida aprende a andar no compasso. Maria ficou quieta, sentindo o corpo inteiro entender o que as palavras diziam. O ônibus apareceu na curva, faróis cortando o escuro. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Maria. Até amanhã? Até amanhã. O ônibus parou, Maria subiu, ficaram se olhando até o veículo dobrar a esquina. Na janela, o vento bagunçava o cabelo de Maria e ela não conseguia parar de sorrir. Patrícia ficou parada até o som do motor sumir, o coração batendo num ritmo novo, quente, bonito. Em casa, Maria preparou café e sentou no batente da porta olhando o céu estrelado. Abriu o celular e escreveu uma mensagem curta. Gostei do milho e de você. Demorou para a resposta vir, mas quando chegou era simples e certeira. Eu gostei de tudo. Boa noite, Maria. Maria encostou o celular no peito, suspirou e olhou para o céu. A lua parecia mais próxima, quase cúmplice. No fundo, sabia. O amor não precisava vir de longe. Às vezes bastava caber num banco de ônibus e crescer devagar, no tempo das coisas boas. Domingo amanheceu com cheiro de roupa secando no varal e bolo de milho no forno de alguma vizinha. Lagoa do Mimoso tinha esse dom, fazer o tempo parecer caseiro. Maria acordou devagar, a lembrança da praça ainda quente no peito. Abriu a janela e viu o quintal tomando sol. Regou as plantas, varreu as folhas caídas e assobiou uma canção antiga. O celular vibrava no bolso do vestido. Bom dia, minha companhia de praça. Ela sorriu antes de responder. Bom dia, minha risada preferida. Ficaram trocando mensagens curtas, leves. De um lado, Patrícia descrevia o cheiro do restaurante abrindo as portas, o barulho dos talheres, a voz do cozinheiro cantando fora do tom. Do outro, Maria contava da escola vazia que ela ia limpar mais tarde para adiantar a semana e do cajueiro do quintal, que parecia prometer sombra para 2. Antes do meio-dia, uma nova mensagem. Quando sair da escola, passa aqui no restaurante, te levo um doce de buriti de presente. Eu passo e troco por um pedaço de tarde, combinado? Fechado. A escola estava silenciosa, os corredores cheirando a desinfetante e lembrança de vozes. Maria trabalhou cantando baixo, com calma, como se ajeitar a casa alheia pudesse ajeitar também a dela por dentro. Quando terminou,
O relógio marcava 2h30. Prendeu o cabelo, lavou as mãos, passou um pouco de perfume e seguiu em passos simples até o sabor da praça. Patrícia a viu pela porta e ergueu a mão, rindo daquele riso que parece puxar o mundo para perto. Trazia um potinho amarrado com fita vermelha. Promessa é dívida, doce de Buriti, receita da minha mãe. Eu nunca resisto a um presente que come, disse Maria, recebendo. Posso pagar como? Com uma caminhada sem pressa. O restaurante aos poucos fechava para a cesta curta do domingo. Patrícia pegou a bolsa, pediu licença aos colegas e saiu com Maria. A praça dormia de olhos abertos, crianças na bicicleta, 2 senhoras comentando novela, um rapaz treinando violão perto do coreto. O vento soprava manso e o céu tinha poucas nuvens. Sabe quando a gente sente que o dia está no lugar certo? Perguntou Patrícia. Sei, é como se o mundo tivesse respirando do jeito certo. Igual a gente ontem na praça. Caminharam lado a lado rumo ao rio. O caminho tinha pedras soltas e sombra de babaçu. Patrícia falava pouco, Maria também. Era uma espécie de concordância silenciosa. Quando chegaram ao barranco baixo, ficaram olhando a água passar, ouvindo o barulho leve da corrente. Quando eu era menina, eu vinha para cá com a minha mãe. A gente trazia pão amanhecido, ração para os peixes e ficava olhando o reflexo das árvores. Eu achava que a vida era isso, um espelho que o vento bagunça. E agora? Agora eu acho que a vida é vento e espelho, ao mesmo tempo. O que importa é com quem a gente olha. Patrícia virou de leve o rosto para Maria e o gesto simples deu coragem ao coração. Encostou a ponta dos dedos no braço dela, um toque leve, respeitoso, pedindo licença. Maria não recuou, ao contrário, levou a mão por cima da de Patrícia, como quem diz, fica. Eu queria te perguntar uma coisa, começou Patrícia, ainda olhando a água. Pergunta. Você tem medo do que a cidade vai dizer? Tenho respeito, medo não. A cidade fala de todo mundo. Prefiro ser feliz enquanto ela fala. Patrícia sorriu, pequeno. Ser feliz é barulho melhor que fofoca. Ficaram assim, de mãos dadas, até que o sol moveu a luz no chão. De volta, a rua de terra levantava pouco pó, e o cheiro dos quintais misturava sabão refogado e café no coador. Ao passarem diante do mercado, seu Osmar acenou com o queixo, como quem abençoa, sem palavras. Quer passar lá em casa? Maria perguntou num tom quase tímido. Não repara bagunça. Se tiver cajueiro, eu já amo. Tem, e cadeira na sombra. A casa de Maria era simples, clara, com um pano de mesa florido e 2 vasinhos de planta na janela. No quintal, o cajueiro abria os braços sobre 2 cadeiras de plástico. Uma rede dormia estendida. O mundo parecia caber ali. É bonito, disse Patrícia, tocando o tronco da árvore. Tem cheiro de descanso. É o meu lugar preferido quando o dia termina. E quando o dia começa? Na escola. Mas acho que isso pode mudar. Patrícia riu baixinho. Maria trouxe 2 copos com suco gelado e um prato de biscoito simples. Sentaram abaixo da árvore e a conversa retomou aquele ritmo baixo de quem se reconhece sem pressa. Falaram de infância, das primeiras vezes que se sentiram fora do lugar, das vezes em que engoliram vontade por medo de machucar alguém. Havia uma honestidade macia entre elas. Eu queria te dizer uma coisa, sem fazer discurso, falou Patrícia arrumando a barra do short. Eu gosto de estar perto de você. Meu corpo sossega. Então fica, respondeu Maria com voz mansa. O cajueiro aguenta. A tarde começou a desatar em azul. Uma vizinha cantou de longe, alguém bateu prego, um rádio anunciou jogo. Patrícia encostou a cabeça no ombro de Maria, cuidadosa, como se perguntasse com o corpo se podia. Maria inclinou o rosto e deixou um beijo demorado no topo da cabeça dela. Um beijo que não pedia nada, só dizia, eu vejo você.
Ficaram um tempo assim, o mundo de fora existindo, e o de dentro inaugurado. Quando o vento arrepiou os braços, Maria levantou, foi até a sala, pegou uma manta fina e voltou. Cobriu as duas, aproximando-se sem pressa. O calor das peles não pedia licença, o silêncio não constrangia. Era lar. Posso te contar um segredo? Disse Patrícia depois de um tempo. Pode? Eu tenho medo de esperança grande. Eu também já tive, Maria respondeu. Até descobri que a esperança cresce do tamanho da coragem, e a minha, com você, anda ganhando peso bom. Patrícia respirou fundo, a mão encontrando a de Maria por baixo da manta. Os dedos se entrelaçaram com naturalidade. A troca de olhares veio, calma. Havia desejo, claro, mas domado por delicadeza. Não era fogo de pressa, era fogo de cuidado. Se você quiser ficar até o fim da tarde, Maria disse, oferecendo mais do que horas. Eu quero. Patrícia sorriu, leve. Eu quero aprender o horário do teu silêncio. A luz foi baixando devagar. Maria acendeu a luz da sala e uma lâmpada amarela na área. A casa, agora em penumbra, ficou com cara de filme antigo. Patrícia caminhou descalça pelo piso frio, os passos pequenos, e parou na cozinha. Passou a mão pela toalha, olhou a geladeira, as fotos presas com ímãs baratos, uma prima no aniversário, uma criança num recital, a própria Maria no pátio da escola, de uniforme e sorriso tímido. Você não tem foto sua sozinha, observou Patrícia. Eu nunca fui muito de apontar a câmera para mim. Então hoje você ganha uma. Pegou o celular, chamou Maria para a porta, debaixo da lâmpada amarela. As duas se colocaram lado a lado, primeiro rindo, depois sérias, depois rindo de novo. A foto saiu ligeiramente tremida, mas bonita como verdade. Maria guardou com carinho. Quando eu senti dúvida, olho para essa luz aqui, disse apontando a imagem, e lembro que a gente coube no mesmo quadro. A fome chegou de mansinho, como chegam as coisas inevitáveis. Maria esquentou um arroz, cortou queijo coalho, abriu o potinho do doce de buriti. Comeram na varanda, de colher, partilhando tudo como quem reza. O sabor doce grudou no céu da boca, o sorriso no rosto. Quando a noite ficou inteira, o céu se encheu de estrelas tímidas. O bairro, aos poucos, se calou. Só restaram latidos espaçados e algum forró distante. Na rede, as duas se deitaram de lado, encaixadas com cuidado de quem não quer quebrar nada. Patrícia passou a ponta dos dedos pelo braço de Maria, desenhando caminhos invisíveis. Eu posso te beijar? Perguntou baixinho, devolvendo o tempo à dona. Maria acenou com um vem, a voz presa no peito. O beijo aconteceu como acontecem as coisas que nascem certas, devagar, consciente, com ternura e um brilho que não precisa provar nada a ninguém. A rede balançou um pouco, o cajueiro fez ruído leve, como quem aplaude. As mãos se encontraram outra vez, o rosto encostou, o mundo se aproximou. Não houve urgência, houve presença. Houve aquele tipo de carinho que diz, fica, eu cuido, aqui pode. Quando se afastaram, as duas tinham os olhos brilhando, não pelo susto, mas pelo alívio de terem atravessado a ponte até o meio e descoberto que ela era firme. Eu tô com medo e com vontade na mesma medida, confessou Patrícia, a testa colada na de Maria. A gente anda junto então, um passo teu, um meu. E se eu tropeçar? Eu seguro. E se for você? Você segura. Sorriram com a promessa simples e cheia. A noite generosa deu mais silêncio para que elas guardassem. Patrícia adormeceu primeiro, respirando manso. Maria ficou olhando o rosto dela no claro escuro da varanda, pensando como a beleza mora na calma. Cobriu as duas melhor, cheirou o cabelo de Patrícia e fechou os olhos com a gratidão grande de quem ganhou um presente que não pediu, mas mereceu. Quando acordaram, a madrugada já quase voltava a ser manhã. Uma brisa fria correu o pátio,
e a rede rangeu baixinho. Patrícia abriu os olhos envergonhada por um segundo, mas encontrou o sorriso de Maria e o corpo desapertou. Eu preciso ir, disse sem querer falar isso. Eu sei. Me avisa quando chegar. Aviso. Levou alguns segundos até se levantarem. Um beijo curto, um abraço longo, outro beijo que prometia sem pressa. Patrícia foi até o portão, virou-se e ficou olhando Maria na varanda, sob a lâmpada amarela. Obrigada por ontem. Obrigada por hoje. Quando a rua a engoliu, Maria sentou outra vez. O coração batia num ritmo novo, o ritmo de quem enfim encontrou companhia para caminhar no mesmo vento. No celular, a foto de duas mulheres sob uma luz simples parecia mais que fotografia. Era um mapa. E, sem alarde, Maria entendeu que o amor, quando é bom, não vem para bagunçar a casa. Vem para arrumar as gavetas por dentro. As semanas seguintes pareciam costuradas por uma linha invisível. Toda a tarde, o ônibus da linha 302 passava na curva da praça com o mesmo barulho, e Maria já sabia. Era o sinal de que o coração dela ia sorrir de novo. Patrícia aparecia sempre cansada, mas com o mesmo brilho nos olhos de quem ainda acredita que vale a pena se arrumar para viver. O romance delas crescia entre as frestas da rotina. Nenhuma tinha luxo, mas tinham o tempo certo das coisas boas. Um café dividido, um bolo improvisado, uma caminhada pela beira do rio. Era o tipo de amor que não precisava de plateia. No restaurante, os colegas de Patrícia já percebiam que havia algo diferente nela. O riso vinha mais fácil, a pressa parecia menos pesada. Maria, na escola, também andava mais leve. As crianças notavam. Tia, você tá com o olho brilhando. É o sabão que espirrou? Ela respondia, disfarçando o sorriso. Num sábado de manhã, Patrícia apareceu de surpresa na escola enquanto Maria varria o pátio. Trouxe suco e bolo, anunciou, equilibrando a bandeja. E eu trouxe fome, Maria respondeu, rindo. Sentaram no banco de cimento, debaixo do pé de manga, e comeram como se o mundo inteiro coubesse naquela pausa. Às vezes eu penso que a gente tem sorte, disse Patrícia, porque podia ter sido qualquer ônibus. Mas foi o meu, respondeu Maria, encostando a cabeça no ombro dela, e eu nunca mais quis descer. O som dos passarinhos preencheu o silêncio bonito que veio depois. Era o tipo de quietude que acalma. Com o tempo, começaram a passar mais noites juntas. Às vezes na casa de uma, às vezes na da outra. Dividiam o rádio, a rede, o travesseiro e até as conversas com os vizinhos curiosos. Dona Alzira, sempre atenta, comentou um dia na calçada. Ô Maria, essa moça nova é boa de prosa, viu? É, e boa de risada também. Risada é o que segura o mundo, minha filha. No início, tudo era harmonia. Mas, como a vida gosta de testar certezas, veio o primeiro desencontro. Foi numa terça-feira. Maria esperava Patrícia no ponto, como sempre. O ônibus passou e ela não veio. O segundo também não. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. A noite caiu e, junto com ela, a preocupação. Maria foi até o restaurante, já fechado. As luzes apagadas, a porta trancada. Voltou para casa com o peito apertado e a cabeça cheia de perguntas que só o silêncio respondia. Na manhã seguinte, Patrícia apareceu. O rosto cansado, as olheiras fundas, o avental ainda manchado. Desculpa, foi tudo o que conseguiu dizer. Que houve? O cozinheiro passou mal, precisei ficar, o celular descarregou. Eu fiquei preocupada. Achei que eu tinha ido embora? Completou Patrícia com um olhar triste. Maria não respondeu. Apenas baixou os olhos e respirou fundo. Eu não sei lidar com a ausência. E eu ainda estou aprendendo a avisar que fico. O silêncio se estendeu.
mas não machucou. Patrícia deu um passo à frente, segurou a mão de Maria e apertou de leve. Eu não vou sumir, Maria. Pode confiar. Eu quero confiar. Então deixa. Ficaram abraçadas por um tempo, o cheiro de suor e sabonete misturado ao calor da rua, e naquele abraço, as duas entenderam que o amor não é feito só de encontro. É também o jeito como se volta depois de um desencontro. À noite, de volta à varanda, o clima era outro. Patrícia ajudava Maria a dobrar roupas enquanto uma música suave tocava no rádio. O vento entrava pela janela, trazendo o cheiro de caju maduro. Sabe, eu nunca tive alguém que esperasse por mim, disse Patrícia, dobrando uma toalha. Sempre fui a que esperava. Então agora é tua vez de chegar. E você? Eu. Maria olhou para ela e sorriu. Eu sempre fui boa de abrir portão. As duas riram e o riso dissolveu o resto do dia. Depois, sentaram na varanda, de mãos dadas. Maria olhava o céu e pensava que o amor é uma espécie de paciência com perfume. Patrícia, ao lado, pensava que o amor era finalmente poder descansar o corpo e a alma no mesmo lugar. Eu pensei muito ontem, disse Patrícia, quebrando o silêncio, sobre a gente. E o que foi que o pensamento disse? Que eu quero cuidar e quero aprender a ser cuidada. Então a gente tá na mesma escola. Maria se virou, olhando nos olhos dela. Havia ternura, mas algo mais. Uma vontade calma, um desejo doce, respeitoso. Patrícia, eu gosto como você entra na casa sem fazer barulho. E eu gosto como você faz o barulho certo. O beijo veio natural, sem aviso. Um encontro de respiração, uma confissão sem fala. Patrícia segurou o rosto de Maria com cuidado, e o tempo pareceu se curvar ao redor delas. O vento soprou mais forte, como se o cajueiro quisesse testemunhar. Quando se afastaram, ficaram um instante em silêncio, respirando o mesmo ar. O que a gente faz agora? Perguntou Patrícia, sorrindo. Continua, que é o que a vida mais precisa. Nos dias seguintes, o amor delas virou rotina boa. Acordar com o café passado na hora, dividir o jornal velho, varrer o quintal juntas. Patrícia aprendeu a cuidar das plantas, Maria a temperar o peixe. Riam dos erros, celebravam acertos pequenos. Mas o que realmente unia as duas era a conversa. Falavam de tudo, das injustiças da vida, dos sonhos adiados, do medo de envelhecer sozinha. Era como se cada palavra servisse para costurar o que antes estava rasgado. Certa noite, Patrícia perguntou: Tu acredita em destino? Acredito em linha de ônibus, respondeu Maria rindo, porque foi ela que trouxe você. O riso delas ecoou pela casa, misturado ao som dos grilos e do vento. No rádio, tocava uma canção de amor antiga. Patrícia se levantou, estendeu a mão para Maria. Vem? Para onde? Para dançar. E dançaram ali mesmo, desajeitadas, sorrindo, tropeçando uma na outra, mas sem se soltar. O chão rangia, a lâmpada piscava e o mundo inteiro parecia pequeno demais para tanto sentimento. Maria encostou a cabeça no ombro de Patrícia e murmurou: Se o amor for isso, eu quero para sempre. O amor é isso, respondeu ela com a voz firme. Um tropeço que vira abraço. Ficaram dançando até o rádio chiar. Depois sentaram no batente da porta, lado a lado, olhando o céu. Patrícia brincava com os dedos de Maria e o tempo, mais uma vez, esqueceu de passar. Naquela noite, antes de dormir, Maria pensou que o amor verdadeiro não chega com clarim nem com festa.
Ele chega devagar, senta à mesa, ajuda a guardar a roupa e pergunta se tá tudo bem. E o dela finalmente tinha endereço certo. A segunda-feira amanheceu com cheiro de chuva prometida. O vento soprava diferente, levantando poeira na curva da linha 302 e fazendo o céu parecer mais baixo. Maria olhou pela janela da escola e sentiu que o dia queria a todo custo ensinar paciência. Patrícia, no restaurante, contava mentalmente quantos pedidos cabiam em 2 mãos. O corpo cansava, mas a lembrança da dança na sala no sábado deixava uma espécie de luz acesa por dentro. À hora do almoço, quando o salão fervia, seu Osmar, dono do barzinho da praça, passou para deixar recado. Foi direto ao balcão e de longe apontou discretamente para Patrícia, que se aproximou. "Tô abrindo a noite também agora, menina", disse ele, coçando o queixo. "Festa do padroeiro vem aí e o movimento vai ser forte. Tu trabalha bem, sabe tratar gente. Quer fazer uns turnos comigo? Pago direitinho, te libero mais cedo no domingo." Patrícia respirou. O convite veio embalado em necessidade. O dinheiro curto, a geladeira que reclamava, o sonho antigo de montar o próprio lugar. Olhou o relógio, olhou o salão, pensou em Maria. A resposta que saiu foi rápida, talvez depressa demais. "Eu topo, seu Osmar. Posso começar já nesta semana." No caminho de volta ao caixa, sentiu um arrepio que não era frio. O turno extra ia engolir as noites em que costumava atravessar a praça rumo ao cajueiro de Maria. Engoliu a culpa com água. Na tarde, a chuva chegou grossa, estalando no telhado da escola como dedos batendo ritmo nervoso. Maria limpava o corredor quando ouviu 2 professoras cochichando perto da sala da direção. "É bonita, viu? Mas vi ontem com outra moça na praça. Parecia que estavam de namoro." "Quem?" perguntou a outra. "A garçonete do Sabor da Praça, a que anda com a Maria da Limpeza." O riso baixo veio como faca sem brilho. Maria fingiu que não era com ela. Limpou devagar, passou o pano mais uma vez, respirou fundo. Sabia que a cidade fala, mas saber não é o mesmo que não doer. No fim do expediente, pensou em mandar mensagem para Patrícia. "Tá tudo bem?" Apagou. Reescreveu. "Choveu muito por aí?" Apagou de novo. Optou pelo caminho antigo, o ônibus e a conversa nos olhos. A linha 302 veio, atrasada, respingando poças nos estrados. Maria subiu e sentou perto da janela. O mundo estava borrado de água. No ponto do restaurante, Patrícia não entrou. O ônibus seguiu, estacionou para o horário, arrancou de novo. O banco ao lado continuou vazio até o ponto final. Maria desceu, com o silêncio doendo como dente. No portão de casa, Dona Alzira ofereceu guarda-chuva e conselho. "Menina, o tempo é bicho teimoso. Quando ele resolve chover, a gente só abre a janela por dentro, espera secar." Maria agradeceu com um sorriso pequeno. Sozinha na varanda, assistiu a água descer do beiral como cortina. O rádio tocou um shot antigo. O cajueiro parecia querendo abraçar a casa inteira. Ela encostou a testa na vidraça e pensou em ir atrás, mas o medo de atrapalhar pesou mais que a vontade. Na quarta, Patrícia apareceu no ônibus, mas a pressa vinha agarrada nela. Entrou encharcada, cabelo preso de qualquer jeito, avental dobrado no braço. Maria deu espaço com o corpo e ofereceu o sorriso que sabia fazer ponte. "Tô viva", disse Patrícia, sem jeito. "Me desculpa por ontem. O bar abriu turno noturno, aceitei uns dias. Foi sem pensar direito. Quer dizer, pensei no dinheiro e no sonho, e não pensei em você." Maria soltou a mão no ar como quem tenta segurar vento. "Pensei sim, pensei que era só por um tempo, mas eu devia ter te avisado. Eu errei." Maria olhou a janela. A cidade passava em tons de barro e verde. Falou devagar, escolhendo cada palavra como quem dobra a roupa limpa. "Eu não sei dividir você com a pressa. Eu já divido tanta coisa com a vida, salário, descanso, ônibus lotado.
Eu queria te dividir só com o vento e com o alho fritando de noite. Patrícia respirou, bateu o calcanhar no piso, impaciente com ela mesma. Eu tô com medo, Maria. Não de nós, do mundo. Eu sempre fui a que corre atrás. Se o dinheiro aparece, eu vou. É como se meu corpo fosse educado para dizer sim pro que paga as contas. A frase ficou vibrando entre as duas. O ônibus balançou. Maria pegou a mão de Patrícia por instinto, dedo no dedo, e manteve firme. Eu entendo, amor. Eu só te peço que, quando a noite te levar, me traga uma notícia. Nem que seja um cheguei, um tô indo, um me espera. Eu arrumo a mesa, eu acendo a luz, eu esquento o arroz, mas me chama pro teu caminho. Os olhos de Patrícia marejaram, sem alarde. Apertou a mão de Maria e encostou a cabeça no encosto, como quem descansa onde pode. Eu vou aprender. Me dá 2 dias. Eu organizo os horários, digo não pro que me engole, fico de pé do jeito certo. Te dou, Maria respondeu, e a doçura no timbre era também força. Desceram juntas na praça. A chuva já tinha virado garoa. Patrícia, antes de seguir para o bar, segurou o rosto de Maria com as 2 mãos, como se guardasse ali o mapa de casa. Hoje eu vou sair mais cedo. Se você puder, me espera no ponto final da linha 302, às 10. Eu vou. A noite trouxe mais gente do que o bar comportava. Mesas cheias, gargalhadas misturadas, música ao vivo improvisada no canto. Patrícia corria leve, bandeja num braço, copos no outro, e toda hora os olhos procuravam a porta como quem confere se o mundo ainda está no lugar. Às 9h40, pediu para fechar a conta de 3 mesas grandes e às 10 em ponto tirou o avental, pegou a bolsa e saiu. O ponto final da linha ficava depois do campo, perto de um muro onde a tinta nova não escondia as letras antigas. Maria esperava sentada num banco de cimento, um guarda-chuva encostado, uma sacolinha nas mãos. O ônibus vazio repousava ao lado, motor desligado, respiração de bicho cansado. A luz amarela do poste fazia sombra alongada no chão molhado. Eu sabia que você vinha, disse Patrícia, quase sem fôlego, olhos brilhando. Eu sabia que você ia me chamar, respondeu Maria, mostrando a sacola. Fiz cuscuz com queijo e trouxe café numa garrafa pequena. Riram do exagero e do cuidado. Comeram ali mesmo, com talher de plástico, rindo do café morno, dividindo o guardanapo. Patrícia tirou do bolso 2 passagens antigas da linha 302, amassadas e com data desbotada. Eu guardei, disse, sem cerimônia. Parece bobo, mas é tipo lembrança que cabe na carteira. A primeira foi do dia em que eu te vi. A segunda, do dia em que a gente desceu juntas. Maria passou o polegar por uma das passagens e sentiu um orgulho simples atravessar o peito. A gente tem direito às coisas bobas, falou. São elas que seguram as grandes. O motorista apareceu ao longe, acenou com 2 dedos, perguntou se ia chover de novo. As 2 agradeceram com um gesto. Quando ficaram sozinhas outra vez, Patrícia endireitou o corpo e a voz mudou de lugar, veio do fundo, sem pressa. Eu quero te dizer uma coisa do jeito certo. Não é promessa de novela, é estrada de chão mesmo. Eu vou organizar minha rotina pensando na gente. Eu posso trabalhar à noite, mas eu vou te avisar. Eu vou te levar junto quando der, e quando não der, eu deixo o cheiro do meu casaco na tua cadeira. Eu não quero que a pressa coma o que a gente está construindo. Maria encostou a cabeça no ombro dela e, pela primeira vez naquele dia, fechou os olhos sem medo. Eu aceito a estrada de chão, respondeu. Eu fui criada nelas. Só não quero caminhar sozinha. O motor piscou os faróis, como se concordasse. A garoa parou. Um casal passou de bicicleta, rindo alto. O relógio da igreja bateu 10h30. Patrícia segurou as 2 passagens entre os dedos, aproximou-se do rosto de Maria. Um beijo aconteceu ali, sobre o poste cansado, entre banco de cimento e lata de lixo, bonito como que é verdadeiro. Não foi longo,
foi inteiro. Um beijo que pedia licença, agradecia e dizia: cheguei. Vamos a pé? Perguntou Patrícia depois com a bochecha corada. Vamos, disse Maria. O caminho é curto e o assunto é comprido. Foram. As poças refletiam paralelepípedos e céu. A cidade parecia cochilar, sem se intrometer. Na esquina do campo, Patrícia parou, tirou do bolso um papel dobrado e entregou a Maria. Meus horários novos, fiz caber você. Maria leu, riu do zelo, apontou o dedo para as brechas entre turnos. Aqui cabe o nosso café. Aqui nosso busão. Aqui nossa rede. Aqui um cochilo. Aqui tua risada. E aqui, Patrícia puxou de leve a mão dela até o coração. Cabe você. Chegaram à casa de Maria com passos que já sabiam o caminho. O cajueiro sussurrou alto, como quem aprova. Na varanda, a lâmpada amarela cedeu uma luz macia. Patrícia pousou a testa na testa de Maria, gesto que aprendera a amar. Não havia pressa, apenas o descanso da certeza possível. Fica hoje? Perguntou Maria. Fico, respondeu Patrícia, respirando fundo, como quem desamarra um nó. Na sala, antes de qualquer coisa, apagaram a luz e abriram a janela. O perfume da noite entrou inteiro. Sentaram no chão mesmo, encostadas no sofá, pés descalços, mãos dadas por cima do tecido. Conversaram baixo, riram do café morno, repetiram memórias do primeiro barzinho, lembraram o milho da praça, a dança na sala, o medo de ontem. Quando o sono chegou, foi leve. A rede abraçou as duas, o silêncio assentou no teto. E lá fora, a curva da linha 302 descansou como quem sabia. No dia seguinte, quando o ônibus atrasar, porque sempre atrasa, o coração delas já terá aprendido a esperar do lado certo da rua. Os meses passaram manso, como se o tempo tivesse aprendido o ritmo delas. A casa de Maria agora tinha cheiro de café fresco todas as manhãs e o som de Patrícia assobiando desafinada enquanto ajeitava o cabelo. O quintal florescia, o cajueiro dava sombra nova e o rádio da vizinha tocava as mesmas músicas antigas, mas com outro sabor. A rotina das duas era simples, e talvez por isso tão bonita. Patrícia trabalhava no bar e no restaurante. Voltava tarde, mas sempre deixava o chinelo alinhado na porta e um bilhete sobre a mesa. Tem cuscuz na panela. Te amo. Maria lia, sorria e sentia a casa respirar junto. Às vezes dormiam em horários trocados, mas sempre se encontravam no meio. Um beijo na testa, um abraço sonolento, um riso rouco. O bairro já se acostumara com as duas. As senhoras da rua comentavam com ternura. A Maria tá mais bonita desde que essa moça chegou. É o amor, mulher. Até o cabelo dela brilha diferente. O amor delas não era feito de espetáculo. Era construído em silêncio. Na roupa lavada, no feijão que não queimava mais, na rede balançando no fim do dia. E, mesmo sem querer, a história delas começou a inspirar outros olhares. As meninas mais novas da escola cochichavam sobre as duas do ônibus, e uma ou outra curiosa sorria com um certo alívio, como se a coragem das duas abrisse um caminho para quem vinha depois. Mas nem todo mundo sabe lidar com beleza simples. Certo dia, enquanto Maria limpava a sala da escola, uma funcionária nova soltou em voz alta. Dizem que ela mora com uma mulher. A outra respondeu. E se for? Ah, sei lá, fico pensando no menino da turma, o que mora na mesma rua delas. As crianças perguntam. Maria ouviu. Fingiu que não. Continuou o trabalho, mas o peito apertou. Ao sair, o vento parecia pesado. Caminhou até o ponto e esperou o ônibus, cabeça baixa, tentando não deixar o mundo roubar o que ela tinha de leve. Patrícia percebeu na hora que algo estava errado quando Maria chegou em casa. Aconteceu alguma coisa? Não, respondeu, tirando os sapatos. Só um dia difícil. Dia difícil de chuva ou de gente?
de gente. Patrícia se aproximou devagar, sentou ao lado e segurou a mão dela. Amor, eu sei que dói, mas o que a gente tem é bonito demais para caber na vergonha dos outros. Eu sei, Maria murmurou, mas às vezes eu canso de ser corajosa. O silêncio veio, macio. Patrícia passou o polegar sobre a palma da mão dela num gesto que dizia mais que consolo. Dizia, estou aqui. Se quiser, a gente viaja no feriado, sugeriu. Tem uma cidade vizinha com uma pousada barata. A gente dorme ouvindo o rio, esquece o resto do mundo. Maria sorriu, cansada. Esqueceu o mundo por um fim de semana parece remédio bom. Na sexta, pegaram o ônibus das 6 da tarde. As duas sentadas lado a lado, sacola pequena, o cheiro de chuva vindo da janela. O motorista, um senhor de barba branca, perguntou: Vão para onde, moças? Para descansar, seu Zeca, respondeu Patrícia, brincando, e talvez para sonhar um pouco. A estrada era estreita, cercada de mato e cheiro de terra molhada. As luzes do interior piscavam ao longe. Maria encostou a cabeça no ombro de Patrícia e ficou vendo o reflexo dos faróis dançar nas poças de água. Sabe o que eu mais gosto em você? Perguntou Patrícia de repente. O quê? Que você não tenta me consertar. É que você não tá quebrada. Às vezes eu me sinto. Então eu seguro os pedaços até passar. O ônibus balançava, mas o corpo dela se encaixava no mesmo balanço. Havia ali algo quase sagrado, a sensação de pertencer sem precisar mudar nada. Chegaram na cidade vizinha já de noite. Ficaram numa pousada simples, com cortina de renda e cheiro de vela acesa. Jantaram peixe frito e suco de cajá, rindo das fotos antigas penduradas na parede do restaurante. Mais tarde, sentaram na varanda do quarto. A lua era grande, quase cheia. É bonito aqui, disse Maria. O barulho do rio parece voz de mãe. Então fecha o olho e deixa ele cantar para ti. Maria obedeceu. Patrícia observou o rosto dela à luz da lua e pensou que nunca tinha amado alguém com tanta paz. Tocou o cabelo de leve, o gesto quase uma oração. Maria abriu os olhos devagar e sorriu. Eu tô pensando que, se o amor tivesse cheiro, o nosso cheirava a caju e chuva. E se tivesse som? Seria esse aqui, apontou para o rio, calmo, mas constante. Patrícia inclinou o corpo e a beijou, um beijo longo, sereno, com o peso exato da saudade que não existia mais. Era um beijo que não prometia a eternidade, prometia presença. Depois ficaram abraçadas em silêncio. A respiração dela se misturava ao barulho do rio. As mãos se encontravam como se soubessem o caminho de cor, e entre uma risada e outra adormeceram assim, coladas, pequenas, mas inteiras. Na manhã seguinte, acordaram com o cheiro de pão quente e o sol atravessando as frestas da janela. Patrícia se espreguiçou, ainda sonolenta. Se todo dia começasse assim, o mundo era menos bravo. O mundo sempre foi bravo, amor. A diferença é que agora a gente enfrenta junto. Tomaram café na varanda, dividindo o mesmo copo de suco. O vento levantava os fios de cabelo de Maria e Patrícia, com um gesto automático, ajeitava. Não havia pressa em nada, nem na fala, nem no toque, nem no tempo. Quando voltaram para a Lagoa do Mimoso no domingo, o ônibus parecia o mesmo, mas tudo era diferente. Agora a linha 302 não era só transporte, era memória, era promessa de volta. Maria olhou pela janela e pensou em como a vida às vezes demora, mas chega no ponto certo. Patrícia, ao lado, cochilava com a cabeça encostada no vidro. E Maria sorriu, imaginando quantas curvas ainda a teriam para percorrer juntas.
e pela primeira vez em muitos anos, sentiu que o destino não era um lugar, era uma pessoa. A notícia começou pequena, como quase tudo o que nasce bonito em Lagoa do Mimoso. Primeiro foi Dona Alzira dizendo na calçada: "Menina, e se vocês fizessem uma festa no coreto bem do jeitinho de vocês?" Depois foi seu Osmar oferecendo a geladeira do bar para guardar os doces. Em seguida, as professoras levaram flores de papel feitas pelas crianças e o cozinheiro do restaurante jurou que faria o melhor bolo de macaxeira da região. Quando se viu, a cidade inteira tinha dado um passo em direção ao mesmo lugar. A ideia de um casamento que não precisava de luxo para ser grande. Maria e Patrícia riram de nervoso. Não tinham dinheiro para enfeite de revista, nem costume com formalidade. Mas tinham o essencial: vontade de ficar. E em Lagoa do Mimoso, vontade de ficar é promessa de futuro. "A gente pode casar do nosso jeito", disse Maria, no quintal, debaixo do cajueiro. Camiseta branca, saia leve, chinelo, flor no cabelo. "E um ônibus passando lá atrás, só para combinar", brincou Patrícia. "De preferência ao 302. E se ele atrasar?" "A gente espera. Sempre esperou." Começaram o preparo como quem arruma a casa depois da chuva, com calma e mão firme. A vizinhança virava comissão espontânea. As meninas da escola treinaram uma música de voz doce, os meninos fizeram 2 arcos com galhos de babaçu e o motorista Zeca prometeu enfeitar o ônibus com fitas coloridas e buzinar 2 vezes ao passar na hora certa. O coreto ganhou bandeirolas de tecido, luzinhas de Natal reaproveitadas e uma faixa pintada a pincel. O ônibus que vira laço. Numa tarde de céu claro, chegaram os convites feitos à mão. Era um bilhete simples, com letra de Maria. "Vem celebrar com a gente, no coreto, sábado, 16 horas. Patrícia levou um no restaurante e outro no bar, colando com fita no vidro. No fim do dia, sentaram na praça para olhar de longe o que tinham provocado. Uma cidade inteirinha remexida pela alegria de 2 mulheres que, sem pressa, decidiram dizer sim. "Eu tô com medo", confessou Patrícia, mexendo nos dedos. "Medo de quê?" "De chorar antes do sim." "A gente combina, chora as 2. Fica justo." Riram. O medo deu um passo para trás, como acontece quando a gente o divide. Sábado amanheceu com um cheiro de pão assando em tudo quanto era casa. O céu apareceu limpo, azul que parecia capricho. Maria acordou antes do sol, varreu a sala, passou um batom rosa miúdo, amarrou o cabelo com fita branca e ficou parada um instante, olhando o reflexo da própria coragem na janela. Patrícia chegou trazendo um buquê de flores do quintal da vizinha. Jasmim, 9 horas e uma rosa única, vermelha como riso contente. "Para você", disse tímida. "Para nós. A gente merecia todas, mas uma rosa é do tamanho do nosso começo." Saíram juntas, braço a dado, pela rua de terra que tantas vezes percorreram separadas. A cidade parecia respirar no mesmo compasso. No caminho, receberam abraços, palavras mansas, mãos que se ofereciam para segurar um pedaço de alegria. O 302 passou devagar, enfeitado de fitas, com o motorista Zeca pendendo o braço pela janela e dizendo: "Tô levando gente pro coreto. Quem perder o ponto só casa na próxima." O riso abriu a cidade inteira. No coreto, o mundo cabia. Bandeirinhas batiam no vento, luzinhas se escondiam no sol, e no centro, uma mesa simples, com toalha branca e 2 cadeiras lado a lado. Não havia padre, juiz ou pompa. Havia amizade. Dona Alzira, escolhida por unanimidade como voz de cerimônia, subiu 2 degraus, pigarreou com dignidade e começou.
Minha gente, hoje a linha 302 ganhou nova rota. Maria e Patrícia vão casar no mapa que elas mesmas desenharam. Sem papel bonito, mas com palavra firme. Quem concordar com a alegria delas, faz silêncio bonito agora e depois bate palma, que é o que o amor gosta de ouvir. O silêncio veio, fundo. O vento assentou a brisa. Patrícia apertou a mão de Maria. O coração das duas entendeu. Não era sonho, era casa. Falam primeiro vocês, disse Dona Alzira, que são as donas da estrada. Patrícia respirou, os olhos brilhando. Olhou ao redor, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, e, por fim, fixou nos olhos de Maria. Eu não sei falar bonito, começou. Sou mulher de bandeja na mão e pressa no passo. Mas no dia em que sentei do teu lado, naquele ônibus, a pressa desamarrou o cadarço. Eu te prometo que quando a vida chamar, eu vou. Mas quando você chamar, eu volto. E se eu esquecer, você me lembra. E se você cansar, eu te carrego. Quero ser teu descanso e teu recomeço, Maria. Maria segurou o choro, respirou fundo e respondeu com a voz de quem aprendeu a se ouvir. Quando eu te vi, Patrícia, eu pensei que a vida tinha me dado uma cadeira vazia no ônibus e a chance de sentar no lugar certo. Eu te prometo rede quando a noite for comprida, café quando a manhã for curta e mão na tua quando a rua for longa. Prometo dividir o feijão, o guarda-chuva e o riso. E prometo te lembrar que amor bom não apressa, espera e fica. O coreto tremeu de palmas contidas. As meninas da escola cantaram baixinho um refrão de 2 linhas, inventado ali. Vento que passa, laço que fica. O motorista Zeca, pontual, buzinou 2 vezes, e o 302, como testemunha de metal, parou por 1 minuto ao lado da praça, faróis fiscando como quem diz, eu vi nascer. Dona Alzira levantou as mãos. Então tá selado, 2 mulheres, uma casa e um ônibus que não se perde. Quem tiver aliança, põe. Quem não tiver, põe palavra. Patrícia tirou do bolso 2 argolinhas simples, de aço, compradas no mercado da cidade vizinha. Enfiou devagar no dedo de Maria. Maria repetiu o gesto. Não coube ouro naquela cena. Coube verdade. Beija! Gritou uma criança, sem saber que era tradição, apenas desejo. E elas se beijaram. Um beijo doce, sem hora marcada, com a cidade inteira servindo de testemunha, e o vento, por um instante, aprendendo a cantar. A festa que seguiu foi exatamente como devia ser. Mesa de plástico com prato de alumínio, bolo de macaxeira com coco, refrigerante em copo de vidro reaproveitado, música tocada por sanfona emprestada. Teve quem dançou, quem chorou, quem contou história, quem botou a mão no ombro sem dizer nada. Abraço é língua universal. Seu Osmar, beabá de emoção, levantou o copo. O bar hoje tá fechado, mas meu coração não. A saúde das moças. As palmas estouraram como fogos de São João. Quando o sol começou a cair, a luz ficou dourada no rosto das duas. Maria e Patrícia saíram por um instante do coreto e foram até a beira da praça, olhando o ônibus estacionado a poucos metros. O 302 parecia descansar, orgulhoso. Lembra do primeiro oi? Perguntou Maria. Lembro do primeiro esbarrão, corrigiu Patrícia, rindo. E do primeiro silêncio bom. E do primeiro até amanhã. Agora é até sempre. Voltaram para a festa, dançaram um shot curto e um forró tropeçado. Maria, pouca de dançar, confiou nos pés, e Patrícia, muita de improviso, segurou firme. Ao final caíram numa cadeira, rindo da própria alegria. Se a vida pedir prova, eu mostro essa praça. E eu mostro tua mão na minha, respondeu Maria. A noite chegou com o céu cheio de estrelas de interior. As luzinhas do coreto, acesas, competiam com vagalumes. Aos poucos, a praça se esvaziou. Os enfeites balançaram manso, o bolo virou história, e os copos, promessa de louça lavada em conversa. O 302 partiu, lento, com um último aceno de farol.
Já em casa, debaixo do cajueiro, as duas sentaram na rede ainda com o vestido simples e o cabelo preso à pressa. A lâmpada amarela desenhava um círculo de paz. O silêncio não pesava, era bênção. Casamos, Maria. Casamos, Patrícia. E agora? Agora a gente faz amanhã. Patrícia encostou a cabeça no ombro dela, respirou fundo e sorriu com o corpo inteiro. Maria beijou a testa de Patrícia como faz quem sela papel invisível. Eu queria que todo mundo soubesse que dá para amar assim, sem medo, sem barulho feio, sem esconder a alegria. O mundo aprende devagar, mas quando aprende, não desaprende mais. A lua subiu um dedo no seu. O cajueiro sussurrou de leve, como quem agradece por também ter sido testemunha. As mãos se encontraram no meio da rede, e o coração de ambas, fiel à cidade que lhes ensinou paciência, assentou. No rádio baixo da vizinha começou uma melodia conhecida. Patrícia riu. Olha lá, de novo aquela música. Deixa tocar, hoje ela é nossa. Ficaram ouvindo o refrão que falava de terra, vento e casa, e entenderam, sem precisar dizer. A linha 302 tinha virado laço, a vida estrada mansa, o amor endereço certo. Se essa história te abraçou e te fez acreditar que o amor entre mulheres cabe em qualquer praça, ônibus e coreto do Brasil, curte, comenta e se inscreve no canal Contos Sáficos. Compartilha com quem precisa de um final feliz de verdade e vem acompanhar nossas próximas histórias cheias de carinho, coragem e ternura.